Se você é daqueles que está cheio de tarefa, está desorganizado, está perdendo prazo, eu tenho uma ferramenta que pode ser muito útil no seu dia a dia. Vou falar nesse vídeo da planilha Controle de Tarefas King Planilhas. Uma ferramenta muito especial, vale a pena conhecer, viu? Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para saber mais dessa planilha e também para conhecer a nossa loja de planilhas que facilitam a sua vida. Vamos lá, gente, planilha Controle de Tarefas. É uma planilha que a gente já tem há algum tempo e foi mudada agora, foi atualizada e ficou sensacional, viu? Vale a pena conhecer. A planilha tem algumas ferramentas, recursos, fórmulas do Excel que vão facilitar muito o preenchimento e o uso no dia a dia. Uma planilha muito leve, qualquer pessoa pode utilizar, tá? Então a primeira coisa que eu gosto de mostrar é que a gente tem um menu aqui na parte de cima, tá vendo? Para quem não conhece ainda uma das nossas planilhas, você pode trafegar para a planilha tranquilamente aqui, ó. É bem leve, não é macro isso aqui, tá? Uma forma com hiperlink, simplesmente isso. Assim você pode mudar de guia tranquilamente aqui. Outra dica importante para quem não viu as nossas planilhas ainda é que a gente trabalha exclusivamente no Microsoft Excel. Hoje em dia nós temos Canva Planilha, Google Planilhas, um monte de coisa planilha, mas nós trabalhamos no Microsoft Excel. É importante entender isso porque o Excel não compatibiliza fórmulas, algumas ferramentas com todas as plataformas. Algumas coisas funcionam, mas nem tudo. Como a gente utiliza muitas fórmulas, muitos recursos, às vezes vai dar pau. Então tem que ter essa atenção, tá, gente? Microsoft Excel. Bertão, posso usar versões anteriores do Excel? Claro que pode. O Excel é maravilhoso, ele permite compatibilizar as planilhas, mesmo que um esteja em 97 e outro lá em 2025, né? 26. É bem tranquilo isso. No máximo você vai precisar mudar a extensão ali, tá? Uma dica bem legal. Um pouco abaixo aqui do nosso menu, nós temos a segmentação de dados. Eu já vou falar da segmentação, vamos direto para a nossa base, tá? Então, eu tenho uma base de tarefas, eu lancei aqui só para a gente poder praticar, entender como funciona a planilha. Então, se é uma planilha de tarefas, gente, eu vou lançar aqui atividades, tarefas que eu preciso realizar dentro de algum tempo, né? E, claro, eu tenho campos aqui para definir departamento, responsável, a quantidade de dias para realizar a tarefa. Vamos ver como está isso aqui, ó. Vamos pegar esse último lançamento, eu aumento para você ver melhor. Ó. Então você tem a data, quando você lança uma data nova aqui, ó, ele já aumenta o número de controle da tarefa, interessante. Olha só, descrição da tarefa, então você descreve aqui, é um campo aberto, tá? Algumas coisas são travadas e outras não. Aqui você tem ó, uma lista suspensa do departamento. Eu já vou mostrar para você que você pode personalizar o departamento, tanto incluir novos departamentos como retirar, né, remover algum. Responsável também, ó, você vai incluir aqui um responsável, quantidade de dias, a coluna de prazo, gente, olha só, quanto tempo você tem para resolver essa tarefa. Importante também, vamos aqui um pouquinho mais para o lado, ó, previsão de término. Medida que você escolhe aqui, ó, 20, olha lá, ele já calcula a previsão de término e data de conclusão. Depois você vem nessa outra coluna de prioridade, ó, baixa, média e alta, tá? Define a prioridade aqui, bem legal. E um campo bem importante quando o assunto é tarefa, né, gente? Nós temos aqui, ó, status. Você vai poder definir a qualquer momento aqui o status da sua tarefa, atrasado, concluído, em andamento. Nesse caso eu vou colocar em andamento aqui. Olha que legal, imagina que saiu um pouquinho do planejamento, você entregou na verdade a 10/1 de 2026, atrasou um dia aqui. Claro, você pode vir aqui, ó, definir que na verdade, ó, atrasado, tá vendo? Você muda o status. Uma coisa interessante aqui é que quando você cancela uma tarefa, olha o que acontece. Eu vou cancelar essa tarefa, perceba que ela risca a tarefa, ela risca literalmente, tá vendo? As informações de todas as colunas são riscadas para mostrar que a tarefa foi cancelada. Depois disso você tem também o campo aqui de comentários, né, livres, pode escrever o que quiser, então é um campo bem tranquilo de utilizar. E assim, gente, você vai lançando suas tarefas. Eu brinco, né, que você vai lançando ao infinito. Por que infinito? Você não precisa lançar as tarefas somente num ano, né, somente 2026, depois eu copio outra planilha e começo a lançar 27, depois começo a lançar 28. Não! Você pode ir lançando sempre nessa planilha, porque você pode filtrar os dados, né? Mas esse relatório já é muito poderoso, porque a segmentação de dados, você pode fazer filtros através de botões. Isso mesmo, ele vai aplicar filtros nessa base de dados
pelos botões que você está vendo na tela. Então, olha só, imagina que eu pego esse grupo aqui, ó, departamento, eu quero filtrar somente recursos humanos. Olha lá, eu filtro rapidamente somente as tarefas de recursos humanos. Do Daniel Gray são duas tarefas, só que elas foram canceladas, estão com status de canceladas. Como que eu limpo aqui na segmentação de dados? Você vem aqui, ó, nesse filtrinho, limpa aqui e limpa aqui. Você volta a enxergar tudo que tem na sua base de dados. Eu poderia escolher os outros filtros também, ó. Quero somente as tarefas de prioridade alta. Então são essas as tarefas de prioridade alta. E você pode pegar também somente as que estão em atraso. Uma forma bem interessante de filtrar e importante também. Você pode querer ver somente as tarefas em atraso. Então, essa é a segmentação de dados. Ela é muito poderosa, muito utilizada em painéis de indicadores, em dashboard, porque ela traz uma certa automação para o painel, né? E deixa os projetos bem interessantes. Depois disso, gente, nós vamos aqui para a guia calendário, tá? Aqui no calendário é uma guia suporte que a gente coloca em algumas planilhas, algumas pessoas gostam disso, né? Ao invés de você ficar olhando um calendário físico ou no cantinho do computador ali, você tem aqui alguns recursos de calendários interessantes. Primeira coisa do nosso calendário aqui é definir o ano. Então, se eu voltar aqui para 2025, olha lá, muda todos os dados do calendário, ele atualiza mesmo. Se eu for para 28, eu tenho as datas de 28. Perceba que o calendário prevê exibir feriados e datas comemorativas. E um grande barato é que tanto feriados como datas comemorativas podem ser editados. Onde? Aqui embaixo, ó, você tem dois blocos. Nesse laranja você pode editar os feriados nacionais, pode apagar tudo ou pode mudar o nome. Às vezes tem lugares que tem alguns feriados diferentes, então você pode editar aqui. E aqui também nessa tabela verde você tem as datas comemorativas. Então se você editar e deixar sim aqui em cima, ó, são esses dados que irão aparecer. Uma coisa interessante é que você pode tirar também essas datas da tela. Ó. Basta você escolher na lista não, escolho não aqui também, e eu tenho um calendário limpo aqui, tá vendo? Ó? Com um visual bem bacana, de forma bem simples. Então é um calendário suporte, algumas pessoas gostam de ter um calendário numa planilha de tarefa. Antes de ir para a nossa guia dashboard, que é a mais legal de todas, na minha opinião, nós vamos para o cadastro, gente. Lembra que eu mostrei lá no início que a gente tem algumas listas suspensas? Vou mostrar para você aqui, ó. Lista suspensa aqui, ó. Lista suspensa do departamento, lista suspensa do nome da pessoa, tá vendo? Nós temos algumas listas suspensas. Aqui também, ó, o status, olha lá, lista suspensa. Como eu disse, as listas suspensas elas podem ser editadas. Você vem aqui na guia cadastro, olha só, temos a base de algumas listas, do ano, departamento, status, tá vendo? Responsável, prioridade. E aí você pode editar de que forma? Colocar um novo departamento aqui, por exemplo, operações, olha lá, ele amplia sozinho. E claro, se você voltar lá na sua base de tarefas, vai aparecer automaticamente, é uma lista suspensa automática. E claro, eu poderia apagar um nome aqui, substituir o nome, ele vai funcionar e levar lá para a nossa base de tarefas, tá, gente? Importante entender essa guia de cadastro aqui. Saindo aqui da guia cadastro, nós vamos para dashboard. Gente, temos um painel aqui, olha que interessante. Vamos mudar aqui para 26. Primeira coisa que a gente faz nessa guia, nesse painel, é escolher o ano aqui. Lembra que eu falei que é uma planilha com dados cumulativos? Significa que você não precisa ficar fazendo uma para 25, para 26, 27. Pode lançar sempre na mesma, porque você pode ficar trocando o ano aqui em cima. Olha que interessante, 2028 não lancei nada. Obviamente o painel está vazio. Volto aqui para 2026, eu tenho aqui alguns dados fictícios de tarefas. Perceba que eu tenho alguns cards na parte de cima e é interessante entender que nós temos cores relacionadas em gráfico, olha só. Tá vendo aqui, ó, tarefas concluídas, ó, ele bate com o verde do gráfico abaixo. Tarefas em andamento, ó, a cor bate com o gráfico de barras também. Tarefas atrasadas, a cor bate aqui, ó, com o gráfico de barras embaixo também. E claro, essa guia é toda automatizada, basta você trocar o ano, tá? Além desses cards aqui, você pode ver de forma rápida a quantidade de cada categoria. Você tem aqui esse gráfico de colunas, né? Eu falei barras, mas é colunas, onde você enxerga as tarefas por departamento. Então, nesse caso aqui, nós temos marketing, tá vendo? Jurídico, compras, a quantidade de tarefa e como elas estão distribuídas também. E claro, se você vier aqui em cadastro e trocar aqui, ó, os nomes do departamento,
que acontece com os gráficos? Vão mudar automaticamente, ele vai atualizar aqui se você personalizar em cadastro. Descendo um pouquinho mais, nós temos aqui, ó, quantidade de tarefas por responsável, bem bacana, fica um gráfico bonito aqui também quando tiver informações. Deixa eu ver se em 25 tem aqui, ó, 25 não tem aqui também, deixa eu ver, 27 não foi lançado também, vou deixar 25. E também temos o gráfico, ó, quantidade de tarefas por prioridade, tá vendo aqui? Vou aumentar um pouquinho, ó, alta, baixa e média. Então, nesse momento, com as tarefas que a gente tem, está distribuído dessa forma, 4 alta, 4 baixa, 4 média, tá? E claro, tudo que você atualizar lá na base, ele vai mudando aqui automaticamente. Bem legal, né, gente? Então é isso. Fazendo um resumo, ó, você vem aqui no controle de tarefas, faz o lançamento de todas as suas tarefas, gerencia aqui, ó, status, prioridade, data de conclusão, bem interessante, muito fácil de mexer, qualquer pessoa vai conseguir atuar nessa planilha, tá? Além de fazer os lançamentos, você também tem as segmentações de dados, gente, muito legal isso aqui, porque você faz filtros, ó, apertando botões de forma muito simples. Depois disso, a gente mostrou um calendário suporte, onde você pode mostrar ou não feriados, datas comemorativas. Depois disso, temos cadastro para você editar as listas suspensas dessa planilha. E por último, a guia Dashboard, que é o painel onde você vai consolidar. Imagina que você pode imprimir uma vez por mês para ter um panorama geral de como foram suas tarefas, como elas foram resolvidas, né? Muito interessante. Então essa é a planilha controle de tarefas King Planilhas. Se você quiser saber mais da planilha, dá uma olhada na descrição e também na descrição você tem um acesso ao nosso site onde você encontra um monte de planilhas que facilitam a sua vida. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito esse canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.